Olá, hoje estamos aqui com a irmã Valessa e o irmão Hélio, missionários brasileiros que se encontram em Porto Príncipe, no Haiti. Bom dia e obrigada por estarem aqui conosco. Bom dia, Luísa. Vocês podem nos dizer qual é a situação atual no Haiti? Sim, olha, a situação aqui no Haiti, depois desse terremoto, de muita apreensão aqui na capital. Nas cidades do sul do país, né, a gente vê que é um caos muito grande, pessoas ainda embaixo dos escombros. Está chegando algumas coisas de ajuda humanitária, com helicóptero, porque a principal via que liga a capital a essa cidade, ela estava interditada num bairro que chama Matissan, por conta de guerras entre os bandidos, né? Agora parece que estão tentando liberar para também as ajudas humanitárias chegar via terra, né? Porque também isso facilitaria muito. A situação dos hospitais é bem precária, as pessoas a gente vê sendo cuidadas na calçada, na rua, porque não tem mais leito de hospital, e muita tristeza, muita dor mesmo para esse povo. Obrigada, é muito difícil a situação mesmo. Bem, vocês podem nos dizer o que faz a Missão Belém no país? Quando a gente chegou na missão no Haiti, ainda a gente não tinha um pouco da ideia do que seria, porque no Brasil a gente trabalha com acolhimento de pessoas de rua, dependentes químicos. Então, quando a gente chegou na favela, onde que a gente mora hoje, foi através de uma criança e a gente percebeu a necessidade de escola. E depois, com o tempo, a gente foi vendo a necessidade da saúde. Então, também trabalhamos com um centro nutricional, que acolhe 100 crianças desnutridas, e também tem médico que atende a população, laboratório. Então, a gente trabalha no âmbito educacional e o da saúde. Terremoto, furacão, a situação política, a pobreza, agora um terremoto novamente e outro furacão. Parece que o Haiti está vivendo em um estado perpétuo de emergência humanitária. Como não perder a esperança em um lugar como esse? Bom, acreditamos que hoje, né, se todos nós estamos aqui, é porque nós sentimos o chamado do Cristo, e por isso, né, a gente sabe que a nossa fé é muito maior do que todos esses problemas, né? Seria fácil a gente olhar e falar, nossa, tantos problemas, até mais do que perder a fé. Bom, acho que não serve eu estar aqui, talvez seja melhor estar no Brasil, talvez aqui é muito duro, é muito difícil, talvez aqui não tem ação de Deus. Porém, apesar de tudo isso, para nós ficar claro como Deus age, porque assim, até partilhando um dia a gente falou, se tivesse sido na capital, como teria sido muito pior. Então, diante disso, diante de cada milagre que a gente contempla aqui diariamente, que é a vida desse povo, né, que poderia ser um povo que, né, 2010 terremoto, depois furacão, teve o Mateus que passou também em 2017, a morte do presidente no mês passado, tudo isso, lógico que mexe, mas a gente vê que poderia estar muito pior se não fosse Deus. Então, diante de tudo e daquela convivência que a gente vê aqui do povo, que é um povo guerreiro, não dá para perder a esperança, né? Porque nós temos também que acender a esperança desse povo, que se nós perdemos a esperança, como nós conseguiríamos colocar a esperança, né, nesse povo que é tão sofrido? Que papel importante vocês têm, né, de levar essa esperança. E agora vocês podem nos dizer o que pode ser feito para ajudar o povo haitiano neste momento? Bom, nesse momento acho que é continuar, assim, em primeiro a oração, que acho que é algo essencial, porém acho que a ajuda humanitária, que é uma forma concreta de se ajudar, né? De encontrar um meio, também meios sérios, né? De pessoas, organizações que possam de verdade ajudar, tanto no âmbito da saúde como alimentação, para que eles possam se reerguer. Uma ajuda necessária, porém com as pessoas corretas, para que isso possa chegar ao pobre, né? Que possa chegar diretamente àqueles que mais necessitam. Bom, tem os franciscanos da Divina Providência, vão fazer algum tipo de clínica móvel, vai fazer algum trabalho na região de Jeremi, que é uma das regiões que foram afetadas, né? Então a gente está entrando em contato com esses freis para que eles possam levar, né, aquilo que for necessário para esse lugar através dessa doação, para poder agir.
Bem, vocês são 2 brasileiros e com a Missão Belém vocês também tiveram contato com situações de extrema pobreza, de pobreza. Houve um impacto diferente com a realidade do Haiti? O que foi para vocês encontrar essas pessoas? Bom, eu nasci na periferia de São Paulo, nasci no Capão Redondo, né? Depois cresci também no bairro da periferia, no Guarapiranga, e tinha, assim, uma certa pobreza, né? Cresci ao lado de favelas, tudo. Porém, ao chegar aqui no Haiti, foi uma situação que eu nunca tinha vivido antes. Com certeza choca muito, porque não tem saneamento básico, não tem energia elétrica como tem no Brasil, não tem a questão, eles tomam banho ao ar livre aqui onde a gente mora, é uma das maiores favelas aqui de Porto Príncipe, que é Cité Soleil, um bairro que chama Waf Jeremi, né? Então, eles fazem as necessidades no mangue, né? Atrás das moitas, tomam banho ao relento, não tem higiene, os córregos não são canalizados, é tudo exposto. Então, diante disso, foi um baque muito grande, né, para mim. Porém, diante disso também, como não enxergar Jesus aqui nesse pobre, né, do Haiti, e como não querer fazer diferente, né? Eu cheguei aqui no ano de 2013, a Missão Belém desde 2010 está aqui, mas dá para ver o quanto já mudou, né, aqui o bairro onde nós estamos, depois da chegada da missão. Não tinha a presença da Igreja Católica aqui. Hoje, nos finais de semana, são cerca de 300 pessoas que vêm nas missas. Não tinha uma escola do porte da nossa, hoje são 2.300 crianças que estão na nossa escola. Nós temos uma enfermaria que acolhe hoje 115 crianças, um centro de nutrição, mais um atendimento diário de 30 pessoas. E aí, acho que um pouco como Moscati dizia, né? Eu encontrei o tudo no nada, né? Para mim, também, assim, o baque foi diferente. Acho que eu cresci também num bairro pobre de Jundiaí, porém totalmente diferente, né? Então, chegar aqui, acho que tudo isso, a realidade que o irmão Hélio fala, da pobreza, do saneamento, de tudo, assim, foi um baque muito grande. Eu acho que também entra para mim, assim, que o que muito mexeu e que muito me fez, assim, dias e noites parar, assim, ficar chocada com isso também é a saúde, porque aqui não existe hospitais no sentido que tenha preparo para acolher, para que o povo, né, assim, encontre uma dignidade. Então isso mexeu muito, muitas mortes que aconteceram diante dos meus olhos, que hoje me faz querer muito que o sonho se torne realidade, que seja o hospital que a gente está construindo. Porém, eu acho que diante de tudo isso, além da realidade da pobreza, vem tudo, né? Vem a violência e vem a questão da saúde, que é precária, e muitas pessoas morrem podendo ter chance de viver se tivesse algo melhor.